Saudações, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma aula de estatística aplicada. E o tema de hoje é estimação intervalar. Vamos compreender o que é isso e como construir intervalos de confiança. É algo que a gente já tem visto na mídia, né? Principalmente na TV, como são feitas algumas pesquisas que consideram um intervalo de confiança. Então, a gente vai ter uma introdução, como interpretar o intervalo de confiança, vamos verificar como construir um intervalo de confiança particular para a média populacional, interpretação gráfica, exemplos e as referências. Então, até o momento a gente discutiu apenas sobre estimadores pontuais, aqueles que fornecem somente uma estimativa, né? Como estimativa, um único valor numérico para o parâmetro de interesse. Então, por exemplo, em média, a altura média das pessoas é de 1,60 m. Então, um único número. A proporção de eleitores favoráveis a um certo candidato é de 30%. Então, um único número. Né? Então, é um estimador pontual, uma estimativa pontual para alguma característica populacional, algum parâmetro. Para amostras diferentes, quando a gente realiza amostras diferentes, uma mesma população, a gente provavelmente encontra valores diferentes para as estimativas de um mesmo parâmetro, levando-se em consideração que o estimador é uma variável aleatória, né? Então, a gente viu naquele exemplo lá da proporção de homens, né? Que cada amostra, nós tínhamos 16 amostras possíveis, e cada amostra levava a uma estimativa diferente, de proporção de homens. Um era 0%, outro era 50% de homens, outro era 75%, outro 100%, e assim por diante. Por quê? Porque as amostras são aleatórias, portanto, os estimadores e as respectivas estimativas são resultados de uma variável aleatória. Né? Por conta disso, a gente tem incerteza, né, sobre esses valores pontuais. Então, em muitas situações, gostaríamos de construir uma estimativa mais informativa do parâmetro, que inclua uma medida de precisão. O quão preciso é aquele valor que a gente está afirmando ser o verdadeiro valor para a população, o parâmetro populacional. Uma outra maneira de estimarmos o parâmetro é através de intervalo de confiança, o estimador intervalar. Construímos um intervalo denominado intervalo de confiança por parâmetro desconhecido, né? Onde a gente vai considerar uma probabilidade gama, nível de confiança, de que o intervalo contém o verdadeiro parâmetro. Gama é um número entre 0 e 1. Né? Então, a ideia é construir um intervalo de confiança, um intervalo, um limite inferior até um limite superior, onde a gente diga assim, olha, com uma certa confiança, esse intervalo contém o verdadeiro parâmetro populacional. Essa é a ideia, né? Uma certa confiança, com uma certa probabilidade gama, tá? Esse intervalo contém o verdadeiro parâmetro de interesse do nosso estudo. Então, a ideia é construir um intervalo de confiança, o estimador mais ou menos um erro de amostragem, um epsilon, baseado na distribuição de probabilidade do estimador. Por isso que foi importante a gente conhecer qual a distribuição amostral da média, qual a distribuição amostral da proporção, porque a gente utiliza essa distribuição de probabilidade para construir esses intervalos de confiança, de tal forma que a probabilidade do parâmetro pertencer ao intervalo de confiança seja igual a gama, o nível de confiança. Onde I, né, esse I aqui é o estimador menos o erro de amostragem, é o limite inferior do intervalo, até o estimador mais um erro de amostragem, que é o limite superior do intervalo. E θ é o parâmetro que estamos querendo estimar. Então, a probabilidade do parâmetro pertencer ao intervalo, ou ao contrário, o intervalo conter o parâmetro é igual a gama, que é o nível de confiança. O valor epsilon, no intervalo de confiança, representa a margem de erro do intervalo. O valor de gama representa o nível de confiança do intervalo, ou seja, é a probabilidade do intervalo de confiança conter o verdadeiro valor do parâmetro. Isso quer dizer que, em média, o intervalo de confiança conterá o parâmetro desconhecido em gama vezes 100% das vezes. Então, essa figura aqui, ela ilustra muito bem
a interpretação que a gente deve fazer quando construímos intervalo de confiança. Vejam só, cada barra dessa aqui está associada a um intervalo de confiança, associada a uma amostra que a gente possa coletar da população. Então, uma primeira amostra aqui, número 1, a gente pega uma amostra, por exemplo, aqui para a estimação, fazer inferência sobre a média populacional, aí esse ponto central representa a média amostral. Então, é a estimativa pontual. Então, em média, esse ponto acima da média verdadeira, certo? É obtido na amostra 1. E construímos o intervalo. Média menos um erro de amostragem dá esse limite inferior, média mais um erro de amostragem dá esse limite superior. E ao construir esse intervalo, nessa primeira amostra, percebemos que a média populacional, a verdadeira média, está dentro do intervalo. Né? O intervalo contém o parâmetro verdadeiro, a média populacional, certo? Por outro lado, quando a gente calcula, obtém uma outra amostra, a amostra número 2, a média é inferior à verdadeira média, no entanto, o intervalo construído com essa amostra, ela ainda contém a verdadeira média populacional. E assim por diante. Né? Mas percebemos que, por exemplo, só um minuto, verificando se está gravando mesmo. Ok, está gravando. Apresentando. Ok. Nós percebemos, por exemplo, aqui na amostra 11, que a média foi bem acima da média, a média amostral foi bem acima da média populacional, e ao construir os intervalos, o limite inferior e o limite superior, esse intervalo não contém a verdadeira média populacional. Tá? Então, aqui quando a gente faz uma estimação intervalar e comete o erro. Por quê? Porque a gente não consegue captar a verdadeira parâmetro populacional. No caso de uma pesquisa eleitoral, suponha que a verdadeira média, proporção de eleitores, seja 30%, e o intervalo de confiança seja de 35 a 45. Então, não contém a verdadeira proporção de eleitores favoráveis, que era 30%, porque o intervalo é 35 a 45, né? Não contém, tá? Então, em algumas amostras, algumas pesquisas, pode ser que a gente cometa o erro de não captar a verdade, não cobrir, o intervalo não cobrir o verdadeiro parâmetro, né? E isso acontece, né, com um complementado nível de confiança. Então, se a confiança é de 95%, a gente pode errar em 5% das vezes, tá? E o intervalo contém o verdadeiro parâmetro, né? Percebo que a maioria deles contém o verdadeiro parâmetro e, na verdade, ele contém em gama vezes 100% das vezes. Exemplo, se fizermos sem intervalos, se construirmos sem intervalos de confiança e o nível de confiança for de 95%, em 95% dos intervalos construídos, ele conterá o verdadeiro parâmetro populacional. Então, gama, 95 vezes 100%. 95% das vezes, os intervalos vai conter o verdadeiro parâmetro populacional. E nos outros 5% poderá ou não deixar de conter o verdadeiro parâmetro. Então, essa é a ideia de interpretação do intervalo de confiança. Tá? Então, não são em 100% das vezes a gente contém o verdadeiro parâmetro, mas sim em gama 100% das vezes. Vamos ver agora o intervalo de confiança para a média populacional MI. Tá? E a gente vai considerar primeiro a situação em que a variância sigma 2 é conhecida. Tá? Então, consideremos uma população X com média μ e variância sigma 2, onde μ é desconhecida e sigma 2 a gente vai supor conhecido de experiências anteriores, né, de conhecimentos anteriores. Assim, retirada uma amostra aleatória de tamanho n, x, o teorema central do limite garante que a média amostral aproxima-se de uma normal com média μ e variância sigma 2 sobre n. Tá? Então, é a distribuição de probabilidade da média para uma amostra grande, suficientemente grande. Então, se x barra é normal, e eu pego a média amostral x barra, subtrai da média e divido pelo tio padrão, que é sigma Rn, então eu estou padronizando a minha normal. Né? E aí, ao padronizar, eu tenho uma normal, na verdade, se é padronizar, é chegar numa normal com média 0 e variância 1. Dessa forma, dado um nível de
confiança gama, entre 0 e 1, a gente pode calcular um Z gama, que é o quantio da normal padrão, o Z-score, de tal forma que a probabilidade do Z, da variável aleatória normal padrão, está entre menos Z, que é o quantio inferior, e o quantio superior Z, de gama. Por que Z de gama? Porque esse Z é um quantio que depende do nível de confiança. Tá? Então, a gente vai ver depois, deixa eu ver aqui, intervalo de confiança, tá? Então, eu vou aqui já dar uma dica para vocês. Por exemplo, vou dar uma dica aqui para vocês, como encontrar pontos da normal padrão, Z entre Z gama, menos Z gama e Z gama, de tal forma que a probabilidade seja gama. Vamos ver aqui a tabela da normal padrão acumulada. Ok, então vamos ver aqui. Se eu quero, por exemplo, vamos chamar aqui, primeiro, a probabilidade da variável aleatória Z, normal padrão, Z, está entre menos Z e Z, e eu quero saber qual é o valor desse Z, quando a probabilidade é 0,90, então, graficamente, eu tenho isso aqui. Eu tenho aqui menos Z, por simetria, eu tenho Z. Aqui a normal padrão, a média é 0. Então, eu quero essa probabilidade de Z estar no intervalo menos Z até Z, esse intervalo. A probabilidade sendo essa área vermelha aqui, certo? E a probabilidade, essa área C, de 0,90. 0,90. Então, a tabela, ela não me dá, a tabela da normal padrão acumulada, ela não me dá a probabilidade nesse intervalo, entre menos Z e Z. Ela dá de um ponto para a esquerda, para o menos infinito. De um ponto para a esquerda, para o menos infinito. Então, na verdade, isso aqui é uma probabilidade de Z menor do que o Z positivo, menos a probabilidade do Z menor do que o menos Z. C igual a 0,90. Ok? Bom, mas aí a gente tem que usar a simetria da normal padrão. A probabilidade do Z, vamos ver, menor do que Z, menor do que menos Z. Aí a gente usa o fato, deixa eu ver, aqui. Vamos aqui. Ó, se aqui tem 90% nesse intervalo, fica 10% fora do intervalo. Ou seja, fica 5% aqui, fica 10%. E é por simetria, então fica 0,05 aqui. E 0,05 aqui, nesse intervalo.
5% nesse intervalinho aqui e 5% nesse intervalinho aqui. Então, daqui a gente tem que a probabilidade de Z ser menor do que o Z positivo é 90% mais os 5% dessa rodinha aqui. Intervalo, a área desse intervalo aqui é 90%. Com mais 5%, a gente tem que, isso aqui é a probabilidade do Z ser menor do que um Z positivo, igual a 0,95. E esse aqui, nós temos que vai ser a probabilidade de Z ser menor do que menos Z, igual a, Z menor do que menos Z vai ser esse intervalo aqui de menos Z, menos infinito a menos Z, 5%. Z menor do que menos Z é 0,05. E aí cabe a nós encontrar o valor desse Z, qual Z, tal que a probabilidade do Z menor do que esse ponto seja 95%. Aí a gente vai na tabela, 95%. Então, tem que procurar no corpo da tabela, 95%. Porque dada a probabilidade, me deu ponto. Então, tem 0,9495, 0,9505. Geralmente, eu pego por baixo, aproximação por baixo, que é próximo de 95%. 0,9495. Isso corresponde ao ponto, ao pontinho Z-score, ou Z-score, de 1,6, aí sobe nessa coluna, 1,64, tá? 1,64 ou 1,65, tá? Então, a gente vai pegar 1,64. Então, esse Z aqui é 1,64, este Z, certo? E a probabilidade de Z menor do que menos Z igual a 5%. Então, a gente vai pegar o ponto negativo, tal que a probabilidade acumulada do Z menor do que esse ponto negativo seja de 5%. Então, a gente vai buscar os 5% apenas. Então, é um ponto negativo, aqui está na parte da tabela positiva, e aí a gente vai agora para os 5%. Então, a gente procura aqui, 0,40, 0,12, vai diminuindo para baixo. Tem que ser 0,05, 0,11, 0,9, 0,7, 0,5. 0,05, 5,16, 5,05, 0,0495. Então, a gente pode pegar aqui, ou esse aqui, por cima ou por baixo. Vamos pegar, por exemplo, por baixo, 0,0495. Então, o ponto é menos 1,6, aí sobe na coluna, menos 1,65. Né? Como o outro é simétrico, vamos colocar 1,64. Menos 1,64. Então, o menos Z aqui é menos 1,64. Então, o que acontece? Esse Z aqui, isso aqui significa que eu tenho essa normal, a probabilidade de Z, qual ponto, tal que a probabilidade de Z, a normal padrão está entre menos Z e Z seja 90%, é menos 1,64 até 1,64. 1,64. Essa probabilidade aqui de 0,90. Nesse intervalo aqui, certo? Então, essa probabilidade é 0,90. Então, é menos 64 e até 1,64. E esse Z a gente usa para calcular intervalo de confiança. Certo? Vai entrar na fórmula, a gente vai deixar já. Tá? E a dica é a seguinte, para não ficar procurando a probabilidade de Z entre menos Z e Z, tal que seja 90% de confiança. Depois, por exemplo, 95% é muito utilizado, 0,95 aqui.
99% também é bem utilizado, 99%. Então, eu posso pensar aqui numa tabelinha que eu vou lhe dar para você já bem, né, resumido, quando for utilizar esses valores. Então, se o gama é de 90%, o Z gama, o Z que depende dessa confiança, tá? Vai ser 1,64. Se for 95% de confiança, 95% de confiança, o Z gama vai ser 1,96. É uma dica. Se a nível de confiança for 99%, o Z gama vai ser 2, agora deixa eu me lembrar aqui. Se é 99%, aí fica 1%, meio por cento para cada lado. Então, 99,5. Então, vamos lá. Que é menos, vai ser 2, meio por cento para um lado. Então, 2,57. Meio por cento, ó, 0,0052. 00510049. Então, menos 2,50. 57. Essa coluna aqui, a segunda decimal com 7. Menos 2,57. Que dá meio por cento para a esquerda. A probabilidade de menos infinita a 1 ponto, dando meio por cento, 0,0051. Então, é menos 2,57. Tá? Então, recapitulando, se eu tenho um nível de confiança de 90%, se eu for construir um nível de confiança de 90%, o Z gama, o quantio da normal padrão é 1,64. Quando eu aumento de 90% para 95% de confiança, eu aumento o valor do Z gama também, de 1,64 para 1,96, aproximadamente 2. Quando eu aumento de 95% para 99%, o meu quantio da normal também aumenta de 1,96 para 2,57. Então, procure memorizar esses três valores aqui. 90, 164. 95, 196. 99, 257. Tá? Para usar na fórmula dos intervalos de confiança. Então, para construir intervalo de confiança, a gente considera a probabilidade da normal padrão estar entre menos Z e Z, menos Z gama até Z gama, igual a gama por cento. Foi o que eu fiz ainda há pouco, quando era 90% gama. O Z é essa normal padrão aqui, é padronizada, entre menos Z e Z. Né? Porque X, a média amostral menos a média dividido pelo desvio, é o Z, é o normal padrão. Isolando o Mi aqui, a média populacional, tá? A gente chega nessa fórmula aqui. Ou seja, a probabilidade do limite inferior até o limite superior conter a média populacional Mi é igual a gama. Tá? Quem é variável aleatória aqui é a média amostral, e não Mi. Tá? Por isso que a ideia é a probabilidade do intervalo conter a verdadeira média. Porque o intervalo é que é aleatório, não é a média que é aleatória. A média é um parâmetro, é desconhecido e fixo. Tá? Então, a média menos um Z gama sigma de N, esse Z gama sigma de N é o erro de amostragem do intervalo. Média mais o erro de amostragem, quem é o erro de amostragem? Z gama sigma de N. Portanto, o intervalo fica x barra menos o erro de amostragem, que é Z gama sigma de N, mais média amostral, mais o erro de amostragem, Z gama sigma de N. Esse gama é apenas para dizer qual o nível de confiança para obter o Z. Vou verificar aqui se está gravando direitinho. Tá. Vamos lá. Então, o intervalo é desse tipo, né? É a média amostral mais ou menos um erro de amostragem, onde o erro de amostragem é Z gama sigma de N. Então, gravem bem esse erro de amostragem, essa fórmula, que é a fórmula para construir intervalo de confiança.
É o quantio da normal vezes o desvio da média amostral. Quem é o desvio da média amostral? O erro padrão, sigma sobre o RGN. E a interpretação? A ideia é que a gente tem uma população representada pela variável aleatória x, onde tem uma média μ e sigma2 conhecido. Então, a gente coleta várias amostras, tá? Onde cada amostra a gente constrói um intervalo de confiança. Então, numa primeira amostra, eu vou obter uma média amostral x/1, mais ou menos o erro de amostragem. Por exemplo, 95% de confiança, o Z, gama, é 1,96. Lembra que eu falei a tabelinha ainda há pouco? 95% é 1,96. 90%, 1,64. 95%, 1,96. 99%, 2,57. Então, é o Z, 1,96, vezes sigma sobre a raiz de N. Aí constrói um intervalo de confiança. Coleta uma segunda amostra, faz a mesma coisa. Aí pode ser que ele contenha ou não a verdadeira média populacional. E eu faço isso K vezes, tá? E a ideia é que, em 95% das vezes, né, os intervalos que eu construí vai conter a verdadeira média populacional. Então, pode ser que a primeira intervalo contenha a verdadeira média, a segunda também, mas a késima, por exemplo, não, né? Então, se eu construir, digamos, 100 intervalos, 5 deles provavelmente não vai conter a verdadeira média populacional, tá? E com 95% das vezes, né, vai conter a verdadeira média, ou seja, eu vou estar confiante de que eu contenho a verdadeira média, eu acerto na pesquisa de cobrir a verdadeira média. Tá? Então, um exemplo, né? O gerente de controle da qualidade de uma fábrica de lâmpadas precisa estimar a vida útil média de uma grande remessa de lâmpadas, a vida útil média. Tá? O desvio padrão do processo é de 100 horas. Então, é importante a gente observar que aqui ele está dizendo qual é o valor do desvio padrão do processo, tá? Que é a vida útil de 100 horas, desvio padrão. Tá? A gente tem que ler e interpretar se o desvio padrão ou a variância é conhecida ou não. Nesse caso, ele já está dando o valor da variância, que na verdade é o desvio, né? O desvio, consequentemente, variância que é o quadrado do desvio. Uma amostra aleatória de 64 lâmpadas indicou uma média aritmética de 350 horas para a vida útil da amostra. Tá? Então, em média, a vida útil das lâmpadas é de 350 horas. Foi coletado numa amostra de 64, tamanho de 64 lâmpadas. Construa uma estimativa para o intervalo de confiança de 95% da média aritmética da população relativa à vida útil das lâmpadas nessa remessa. Tá? Então, veja, confiança de 95%. Então, qual é o valor do quantio da normal, o Z-score da normal, que corresponde a 95% de confiança? Lembrando, 90% de confiança, 164. 95%, 196. E 99%, 2,57. Então, 95%, o Z é de 196. Né? Certo? Vamos só conferir rapidinho. 196 seria na tabela 95, uma caudazinha, então seria 5% fora do intervalo, 2,5 para um lado, 2,5 para o outro. Então, fica 97,5%. 97,5% acumulado até um ponto positivo. Então, vamos procurar aqui 97,5 na tabela. 97,5. Então, fica 1,90, aí, ou nessa coluna ou na coluna anterior, imediatamente inferior. Então, 1,96. 1,96. E foi o que eu coloquei nessa tabela assim, ó. 95%, 1,96. Tá? Então, resolvendo o exercício, a média observada foi de quanto? Foi de 350 horas. Então, a média foi de 350.
O desvio padrão, ele supõe conhecido, é de 100 horas. O N, o tamanho da amostra, é de 64 lâmpadas. 64 lâmpadas. Ok? Então, o erro de amostragem, sim, o gama é 95%. 95% de confiança. Então, o Z gama, o Z de 0,95 é 1,96, de acordo com a tabelinha que a gente já viu, ou olha na tabela da normal, padrão acumulado, ou entre 0 e 1 ponto positivo. Então, 1,96. Esse aqui é o gama. E o Z gama. Então, o erro de amostragem é Z gama multiplica sigma sobre a raiz de n. Esse é o erro de amostragem do nosso intervalo de confiança para média populacional. Então, isso é igual o Z gama 1,96 vezes o sigma, que é 100, dividido por raiz de 64. Raiz de 64. Então, isso é igual, então, sigma de tal, 1,96 vezes 100. Então, duas casas decimais à direita dá 196. 196. 64 dividido por 8. Né? A raiz de 64 é 8. Isso é igual. Será que dá algum número? Dividir por 2 dá o quê? 90, 180, 95, 95, 190, 98, dividido por 4. Isso é igual, porque 196 por 2, 90, 90, 180. 8, 8, 16, 196. 8 por 2 dá 4. 98 por 2, 45, 49 por 2. E aí isso é igual a 49 por 2. 49 por 2 dá 20, 25, 24,5. 24,5. Logo, o intervalo de confiança. Intervalo de confiança para a verdadeira média populacional. 95% de confiança é igual à média observada, a vida média das lâmpadas, 350, menos 24,5. Até 350, mais 24,5. Intervalo. Intervalo aberto. Tá? E aí, isso é igual, intervalo aberto, 350 menos 24,5, né? Seria 325, se fosse 326, 326, deixa eu ver, 325,5. 325,5.
325,5 até 374,5. Ok? Então, esse aqui seria, né? Vou conferir esses valores. Não, Marcos. O Z, 1,96 vezes sigma 100 dividido por raiz de 64. 24,5, exatamente. Menos 350, 325,5. Até 350 mais 24,5, 374,5. Então, a interpretação desse resultado é o seguinte, olha, com 95% de confiança, tá? A verdadeira média populacional, a vida média de vida útil, média, em média, a vida útil das lâmpadas está entre 325,5 horas até 374,5 horas. A verdadeira média de vida útil está dentro desse intervalo em horas. Okay? Tá? E em 5% das vezes eu posso estar cometendo um erro. Então, você acha que o fabricante tem o direito de declarar que as lâmpadas duram, em média, 400 horas? Será que 400 horas é razoável a vida média dessas lâmpadas? 400 horas. Então, veja só, ele está dizendo que está acima do limite superior de 95% das vezes. O 400 ele vai estar aqui à direita do limite superior. Então, não nos parece razoável, com 95% de confiança, de que a verdadeira vida média de vida útil, tá, das lâmpadas seja de 400 horas. Então, não é razoável o fabricante afirmar isso. Ok? Então, um problema interessante, prático, né, para utilizar intervalo de confiança. Fica como exercício para vocês construir intervalo de confiança, tá, utilizando o R. Ou calculando tudo manualmente, ou utilizando alguma função já pronta do R. E a mesma coisa a fazer usando o Python, certo? Fica como exercício. Só um minuto, parece que parou de gravar. Está gravando? Oi. Está apresentando, está gravando. Isso é uma mensagem há pouco. Isso é uma mensagem aqui, eu achava que estava parando. Ok? Esse foi o exemplo 1. Tá? Vamos ver o exemplo 2. Um pesquisador está estudando a resistência de um determinado material sob determinadas condições. Ele sabe que essa variável é normalmente distribuída com desvio padrão de 2 unidades. Tá? Então, aqui, ó, pelo contexto do problema, ele já está dizendo qual é o valor do desvio padrão, que é de 2 unidades. Item A. Utilizando os valores dessa amostra, né, esses valores aí amostrais, então, esses valores aí vêm de distribuição normal, porque ele já está dizendo que a variável é normal. Então, a amostra é pequena, só que a amostra vem de uma distribuição normal. Consequentemente, a média amostral é normal de uma distribuição exata e não aproximada pelo teorema central do limite. Então, obtido esses valores de uma amostra tamanho 9, determine o intervalo de confiança para a resistência média com um coeficiente de 90%. Então, 90%, lembramos que 90%, o ponto da normal padrão para intervalo de confiança é 1,64. 95, 1,96. 99%, 2,57. Então, esse 90% a gente já sabe que é 1,64, o Z da normal. Tá? Então, vamos calcular aqui. A gente não tem a média amostral, mas a gente tem os valores da amostra. Então, a média é o quê? É a soma desses valores, que vai dar a resistência, né?
é a resistência dos materiais, soma desses valores dividido pelo total de observações, que é 9. Tá? Então, vou utilizar aqui a maquininha para facilitar. 4,9 mais 7 mais 8,1 mais 4,5 mais 5,6 mais 6,8 mais 7,2 mais 5,7 mais 6,2. Percebo que aqui eu não vou precisar calcular o desvio padrão, porque ele está supostamente dizendo que é conhecido e é igual a 2 unidades. A resistência média de variabilidade, considerando o desvio padrão, é 2 unidades. Então, dividido por 9, esses são os valores por 9, então a média é 6,22. Tá? Então, vamos lá para a nossa solução. Então, olha, N igual a 9, certo? O gama é 90%, então o Z gama, o Z de 90%, é igual a 1,64. A média observada, barra, foi, como está aqui na máquina, 6,22. 6,22. O Z eu tenho o sigma, quem é o sigma? 2 unidades, que ele nos deu. Então, é supostamente conhecida, 2 unidades. A fórmula do erro é Z vezes sigma sobre a raiz N. Então, o Z é 1,64 vezes o sigma, que é o sigma, 2, sobre a raiz N, que é o 9. Então, fica o quê? 2,164 dá 3,20, 3,28. 3,28 dividido por raiz de 9 por 3. Então, o erro de amostragem é igual a 3,28 por 3. 1,09. Então, o erro de amostragem, 1,09. Logo, o intervalo de confiança para a média, que é o tempo, a resistência média de 90% de confiança, resistência média, né, é igual à média, que foi 6,22, menos o erro de amostragem, 1,09. Até o limite superior de 6,22 mais 1,09. Isso dá 6,22 menos 1,20. Então, 6,22 menos 1,09. 5,13 até 7,31. 7,31. Então, a resistência média, tá, do material está entre 5,13 e 7,31, tá? Com 90% de confiança. Tá? Essa é a interpretação que a gente deve fazer. Qual o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido
ao estimar uma resistência média, não seja superior a 0,01 unidade com probabilidade de 90%, tá? Então, aqui, a gente tem várias informações associadas ao erro de amostragem, né? Qual o tamanho da amostra necessário para que o erro cometido não seja superior a tal valor, a 0,01. Então, a gente deve perceber que está envolvendo a fórmula do erro de amostragem, né? Então, aqui é o item A, aqui deve ser o item B, aqui embaixo. Ó, se o erro de amostragem é igual a Z vezes sigma sobre a raiz de N, tá? Aquele problema está envolvendo tamanho de amostra, erro de amostragem, nível de confiança. Ele quer saber o tamanho da amostra dado um erro de amostragem. Então, daqui eu isolo o valor de N. Tá? Ó, raiz de N passa multiplicando pelo erro, o erro vem passar para cá para o lado direito, dividindo. O raiz de N elevado ao quadrado vai ficar o N, raiz de N ao quadrado fica N, igual o que está do lado direito, fica Z ao quadrado, vezes sigma 2. Tudo dividido pelo quadrado do erro, porque ele estava multiplicando, veio dividindo, como estava a raiz de N, foi tudo elevado ao quadrado, fica o erro ao quadrado. Então, o Z é 90%, né? O Z de 90%. Quando a gente tem 90% de confiança, o Z é 164 elevado ao quadrado. Então, 164 elevado ao quadrado. Vezes sigma 2, o sigma é 2, então fica 2 ao quadrado. Dividido pelo quadrado do erro. Qual o erro máximo que ele quer cometer? 0,01. Então, fica 0,01 ao quadrado. Resolvendo essa fórmula, fica 1,64 ao quadrado vezes 2 ao quadrado dividido por 0,01 ao quadrado é igual a 107,58. Então, aproximadamente um tamanho de amostra de 108, tá? 108 peças, né? Então, respondendo a questão, o tamanho da amostra deve ser de, no mínimo 108, tá? Para que o erro não seja superior a 1 centésimo, tá? Para poder estimar a resistência média. Um nível de confiança de 90% na pesquisa. Certo? Então, as referências são essas, do Bussab, Costa Neto, Larson, tá? E fica aí como exercício, vocês buscarem as funções, calcular intervalo de confiança manualmente, usando cada um desses valores e as fórmulas do erro de amostragem, para calcular no R e no Python, tá? E calcular o intervalo de confiança no R e no Python, usando funções já prontas, tá? Muito provavelmente usando a biblioteca stats no Python e uma função, acho que t-teste no R, tá? Essa é a dica para intervalo de confiança, né? Porque quando se faz teste de hipótese, ele solta lá o intervalo de confiança também. Teste de hipótese bilateral, tá? Mas vejam lá as formas, a função não é, ok? Então, ficamos aqui, né? E até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.